Abra em 2 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 14. 2 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 14. Glórias a Deus. Aleluia. Todos acharam? Em nome do Senhor Jesus. Amado Deus, bendito Pai, estamos na sua presença e queremos ouvir. Por isso, a Deus, peço que use a minha vida, fale por intermédio da minha vida, meu Deus. Que não seja eu, mas o teu Espírito Santo, Pai. Que os ouvidos espirituais já estejam abertos. Que o Senhor, meu Deus, abra os corações, Pai querido. Para que, meu Deus, esse coração, meu Pai, esteja preparado como uma boa terra, receber a semente que é a sua palavra, Pai. Para que ela dê o seu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Ó Deus bendito, enquanto, meu Deus, a palavra estiver sendo pregada, meu Deus querido, ensinada, meu Deus amado, que teu Santo Espírito coopere comigo, meu Pai. O Senhor esteja agindo no meio da congregação, nos corações, ó Pai querido. Para a glória, para louvor e honra do teu santo nome, assim eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Você pode desocupar as suas mãos e dar uma salva de palmas a esse nome. Aleluia. Está acima de todo nome. Glória a Deus. 2 Coríntios 6, 14 diz assim a palavra do Senhor: não se imponha em julgo desigual com os descrentes, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união existe entre o crente e o descrente? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivo, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Por isso o Senhor diz: saiam do meio deles e separem-se deles. Não toquem coisa impura, e eu os receberei. Serei o pai de vocês, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Portanto, meus amados, dentro das promessas, purifiquemos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando nossa santidade no temor de Deus. Glórias a Deus. Querido, Deus, Ele nos chama a um relacionamento, e um relacionamento íntimo. Para que possamos ter esse relacionamento íntimo com Deus, Ele nos receber como filhos e filhas, aleluia, é preciso que nós venhamos nos separar, porque não é com todo tipo de pessoa que nós devemos ter comunhão, ter um envolvimento, aleluia, glórias a Deus. E nós precisamos ter o discernimento espiritual, para que a nossa vida espiritual ela não seja prejudicada. Isso não prejudique o nosso crescimento, o nosso relacionamento com Deus, a nossa fé em Cristo. Então, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele nos adverte: não se ponha em julgo desigual com os descrentes. Primeira coisa que nós precisamos atentar aqui: o que significa um julgo? Um julgo, querido, é uma canga que era uma madeira pesada que era colocada sobre o pescoço de animais.
mas teria que colocar essa canga, esse jugo, sobre animais que eram iguais. Esses animais não poderiam ser animais diferentes, como, por exemplo, colocar um jugo no pescoço de um boi e de um cavalo, ou de um cavalo e de um jumento, porque são animais diferentes. Quando se fazia isso, o que acontecia? Esses animais não conseguiam executar o seu trabalho. Eles não conseguiam executar o seu trabalho, as suas tarefas, que era arar a terra, preparar o campo. Aleluia. Então, quando se colocava esse jugo no pescoço de animais diferentes, então os animais ficavam andando em círculo. Ou seja, quem anda em círculo não sai do lugar. Eles não conseguiam cumprir a tarefa deles. E nós precisamos nos atentar para isso. Por quê? Porque se nós, querido, não tivermos uma comunhão com pessoas que sejam da nossa fé, o que vai acontecer? Nós vamos acabar andando também em círculo. Ele está falando, não se ponha em julgo desigual com o descrente. Ou seja, você tem uma fé em Cristo e aí você se põe em julgo. Ou seja, você se deixa influenciar por alguém que não tem a fé em Cristo. Por alguém que tem uma fé em outra crença, em outra religião, em outra coisa. Você se deixar influenciar, persuadir, ao ponto de você acabar fazendo o que aquela pessoa está dizendo. É você participar daquilo que a pessoa que não professa a mesma fé com você acabar participando. Você, sendo de Cristo, alguém lhe chama, às vezes para fazer algo errado, algo que é contrário aos princípios da palavra de Deus, aos mandamentos do Senhor, e você aceitar, você concordar. Porque quando fala em julgo desigual, essa palavra não se aplica somente a relacionamentos entre casais, né? Não se aplica somente a isso, mas se aplica em outras situações da nossa vida. Porque nós convivemos em sociedade com pessoas, mas nós devemos estar tão firmes na nossa fé, a ponto que nós não vamos nos deixar influenciar, persuadir pelas pessoas que têm uma fé contrária, que são descrentes, que são ateus, que não professam a mesma fé que a nossa. Infelizmente, nos dias de hoje, muitas pessoas estão se influenciando sim, se deixando influenciar sim, pelos descrentes. As pessoas estão deixando aquilo que a palavra de Deus tem ensinado, aquilo que a palavra de Deus tem dito, para poder ouvir aquilo que os descrentes têm dito. Então isso é se colocar num julgo desigual. Você está o quê? Um relacionamento. Você está numa parceria. Você está em comunhão. Aqui não está falando em relação somente à amizade, não. Só amizade, não. Deus não está dizendo a você que você não possa ter uma amizade com alguém que não professa a mesma fé. Não é isso. Mas o que ele está dizendo aqui é quando você se deixa influenciar. Quando você acaba acatando os conselhos, as ideias, aquilo que as pessoas fazem, as práticas dessas pessoas. Porque Jesus, ele disse o seguinte: se vocês saudarem somente os vossos irmãos, o que vocês estão fazendo demais? Até os gentios fazem isso. Então, a pessoa como crente, a pessoa deve sim se relacionar com as outras pessoas. A
A pessoa deve sim ser educado com as outras pessoas, mesmo que elas não professem a mesma fé. Devem sim, mas não se deixar influenciar pelas práticas, pelo estilo de vida dessas pessoas. E muitos estão se deixando influenciar pelo estilo de vida. Então ele fala, não se ponha o julgo desigual com os descrentes, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? A Bíblia fala que quem pratica a justiça é justo. Praticar a justiça é praticar a palavra de Deus. É praticar os princípios, os ensinamentos, os mandamentos da palavra de Deus. Quem pratica a justiça não pode, querido, estar em sociedade com a iniquidade. Não pode estar num relacionamento e convivência com aquele que pratica a iniquidade.